Bom dia, nono ano. Vamos dar início a mais uma aula de geografia e hoje vamos para a nossa segunda aula do capítulo 10, África. A aula de hoje vocês encontram a partir da página 294 a 306. Então vamos lá. Aspectos humanos. Então a África, gente, apresenta uma população de aproximadamente 1,3 milhões de habitantes. Sendo assim, ela apresenta a maior taxa de crescimento vegetativo do mundo. É aquela que leva em consideração a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. É considerado um país muito populoso, no entanto, a sua população está distribuída de forma irregular sobre o território, onde as áreas de maior concentração do continente africano correspondem ao delta do Nilo, a África do Sul, a região do Lagos, Casablanca e Argel. Essas são as regiões de maior concentração da população africana. Como vocês podem ver no mapa, essas áreas mais escuras correspondem justamente às áreas de maior concentração. Então, gente, a questão da pobreza, também a questão da divisão territorial e diferentes etnias faz com que traga algumas consequências ao continente. Que consequências seriam essas? Seriam frequentes golpes de estados, guerras civis e genocídios. Essas três consequências são devido à pobreza, divisão territorial e diferenças étnicas. Então, o continente ele apresenta uma grande diversidade na composição étnica e religiosa. Para vocês terem noção, a África apresenta mais de 800 grupos étnicos diferentes que falam mais de 600 línguas, além dos idiomas inglês, francês e português, que é a herança da colonização. Já a religião, segundo a ONU, ele calcula que 25% dos africanos pertencem a religiões tradicionais do próprio continente, 32% são cristãos, 40% são muçulmanos e 3% são de outras religiões. A África apresenta um IDH de 0,773, é considerado médio, mas existem alguns países na África que apresentam um IDH muito baixo. Vamos agora falar sobre o colonialismo e a neocolonização. Então, gente, a colonização do continente africano começou a partir do século XIV, devido a dois fatores. Os países europeus buscavam novas áreas de mercado consumidores para os produtos industrializados, mas também eles necessitavam de fonte de matéria-prima. Então, foi por dois fatores que deu início à colonização do continente africano. Por necessidade de um mercado consumidor e pela necessidade de fonte de matéria-prima. E foi nessa época, gente, que deu início à escravidão no Brasil. Foram que diversos europeus capturaram milhares de africanos para trabalho escravo em diversos pontos do mundo. Mas a partir do século XIX deu início também ao neocolonialismo na África. E o que seria isso, gente? Seria a divisão do continente africano, como vocês podem ver no mapa, entre as grandes potências da época. Então, esses países dividiram o continente africano de acordo com seus interesses. E tudo isso foi patrocinado pelo capitalismo industrial financeiro, ou seja, pela burguesia. O processo de descolonização. Então, como vocês sabem, os países europeus dominaram o continente africano e dividiram o território entre eles, com o objetivo de garantir matéria-prima e um mercado consumidor. Mas o modelo imposto pelos dominadores, gente, não levou em consideração as etnias, tribos, as nações africanas, que eles foram agrupados e separados, segundo os interesses dos dominadores. Ou seja, separaram povos que eram considerados irmãos e agrupou povos que são considerados inimigos. E com vários esses acontecimentos, gente, surgiu o desejo de independência. Então, independência daquele território que era dominado por vários países. E aí surgiu vários líderes locais. Um deles foi referente ao movimento pan-africanismo, que reivindicava a união da África para a conquista da independência, pois a partilha do continente entre os europeus criou uma divisão de fronteira que não levava em consideração as diferenças étnicas africanas. Então, devido à forma de divisão dos países europeus sobre o território africano, fez com que criasse movimentos que desejassem a independência dos países do continente africano. A falência dos estados africanos. Então,
Boa parte do mundo, gente, não dá atenção ao que ocorre no continente africano, pois a África não tem muita importância para o mercado globalizado devido à população que não apresenta um mínimo de consumo, a população não tem um mínimo de consumo naquela região, não são qualificadas, não apresentam a mão de obra qualificada e também não apresentam um grande mercado consumidor. E assim não interessa às multinacionais. E suas riquezas naturais, como o petróleo, são extraídos facilmente com o apoio das elites africanas. Então, mesmo a riqueza natural presente no continente africano facilmente pode ser extraído através do interesse das elites africanas, gente. E assim, muitas ex-colônias optaram por manter relações econômicas e políticas com suas antigas metrópoles, ou seja, muitos países do continente africano ainda têm essa dependência dos seus colonizadores. E outros, eles desenvolveram o socialismo. Independente das duas formas, gente, dos países que ainda têm aliança com suas antigas metrópoles ou aqueles que seguiram o socialismo nos seus países, fracassaram, pois todos esses dois modelos levaram à falência diversos estados do continente africano. Vamos agora para um continente marcado pelo sofrimento. Então, o conflito existente no território africano surgiu através da fronteira artificial durante o imperialismo europeu. Ou seja, gente, aquela divisão que houve das grandes potências europeias fez com que surgissem vários conflitos. Houvesse essa fronteira artificial e desse origem a esses conflitos. Em decorrência dessa divisão, gente, surgiram vários conflitos e disputa pelo poder e pelas terras mais férteis. Então, essa divisão que ocorreu, feita pelas grandes potências, teve como dois conflitos existentes: pela disputa do poder naquela região, mas também pelas terras mais férteis. Outra consequência devido ao imperialismo europeu é a questão da fome, porque quando os europeus chegaram no solo africano, encontraram agricultura e pecuária organizada em torno de pequenos proprietários, gente, e com um trabalho familiar, onde a produção era destinada apenas para a necessidade da própria população. E o sistema adotado era a troca entre agricultores e criadores, ou seja, eles produziam e tudo que eles produziam era para eles. Então, ele usava um sistema de troca de mercadoria. No entanto, com a chegada dos europeus, foi introduzido o sistema plantátios, e assim, rapidamente, a cultura alimentar foram substituída por áreas de monocultura, destinadas aos centros de poder. Então, gente, o que era para a necessidade da população africana foi para atender agora os interesses da população europeia, dos centros de poder. E como não fosse o bastante isso tudo acontecer, da miséria que impera lá no continente africano, ainda tem que enfrentar o drama da AIDS, que afeta crianças e jovens, além de matar em 2007, gente, mais de 250 mil crianças. Além disso, a AIDS, além de ser um problema da saúde pública daquele continente, também é uma questão econômica, porque vem diminuindo a força de trabalho naquela região, no continente africano. E assim, gente, chegamos ao fim de nossa aula de geografia. Espero que tenha compreendido, tenha entendido, e vocês vão responder essas questões. Então, cada questão referente à sua página. Então, um bom dia e um bom estudo.